Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, produto pirateado. Mas antes da nossa meditação sobre este tema, eu gostaria de deixar um convite a você. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos no culto de oração. Você que precisa de oração, esteja conosco nesta terça-feira às 19h30 ou então na quarta-feira às 15 horas na tarde da bênção. Na quinta-feira nós reunimos em células às 20 horas, no sábado às 19h30 no templo, às 19h30 no culto de adoração a Deus e no domingo, 2 horários, sendo que às 9 horas da manhã é o culto de ensino das Sagradas Escrituras e às 19 o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoas em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero pensar com você sobre produto pirateado, produto falsificado. Tem gente que não vê nenhum problema em adquirir produto pirateado, falsificado. Para a pessoa o que interessa é a aparência, a marca, né? Muitas pessoas não têm dificuldade de lidar com a mentirinha, com o falso, com aquilo que parece. E eu quero ler um texto aqui para pensar com você sobre isto, para pensar sobre esta relação com as coisas e a relação com Deus também, uma relação mais ou menos, uma relação falsificada, uma relação de faz de conta. Eu quero compartilhar um texto das Escrituras que encontra em Isaías 29, a partir do versículo 13, que diz assim: O Senhor disse, visto que este povo aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer a obra maravilhosa no meio deste povo, sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente do seu propósito, Senhor, e as suas próprias obras fazem a escura e dizem, quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artifício, ele não me fez, e a coisa feita dissesse ao seu oleiro, ele não sabe. Esse texto que eu tenho aqui em mãos é um texto muito interessante que faz uma analogia, o seguinte: pode, por exemplo, o barro se comparar com o oleiro, como se o oleiro fosse inferior ao barro. Então a pessoa que faz as coisas às escuras diante do Deus Todo-Poderoso, ele está totalmente equivocado, porque Deus é conhecedor, Ele que nos fez. Nós, na verdade, somos como um barro na mão do oleiro. Ou seja, Ele é o Todo-Poderoso. E nessas palavras que eu li aqui, fala justamente da nossa aproximação de Deus de maneira, camuflada. Então, se eu dei aqui o exemplo inicialmente, falando que tem pessoas que não importa de adquirir um produto pirateado, falsificado. Não importa. Mas eu estou trazendo isso para o aspecto espiritual. Tem pessoas que não importa de envolver com a pessoa
enrolada, uma pessoa que não vive a verdade, que é uma vida dupla. Mas geralmente quem envolve com esse tipo de pessoa também ele acaba envolvendo. Há um ditado popular, um ditado até meio feio, mas assim, quem com porco mistura, farelo come. Então, a vida espiritual não pode ser assim. Uma pessoa de bem, por exemplo, ele quer um relacionamento com pessoas honestas. Se na vida nós queremos relacionar com pessoas honestas, uma pessoa que quer uma vida duradoura, ele não vai procurar uma pessoa para o casamento desonesta. Ele não vai querer uma amizade falsa. Ele não vai querer uma pessoa, de um casamento falso, de mentirinha. Assim como nós não queremos, essa questão do produto falsificado, de aparência, assim como nós queremos pessoas honestas para relacionar com elas, nós queremos na vida conjugal uma pessoa honesta, nós não admitimos um relacionamento com uma pessoa desonesta. Agora, quando se trata de relacionar com Deus, Deus espera que nós tenhamos um relacionamento com Ele honesto, um relacionamento transparente. E esse texto que eu li aqui diz o seguinte: o Senhor disse, visto que este povo aproxima de mim, com a sua boca, com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, olha, essas pessoas me procuram por interesse deles, por interesse pessoal. Eles estão me buscando para uma satisfação, para uma necessidade imediata deles. Na verdade, o coração deles está longe de mim, ou seja, Deus não se deixa enganar. Aliás, na Bíblia nós vamos encontrar que Deus, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Então essa relação com Deus, se nós desejamos relacionar com as pessoas uma relação honesta, uma relação verdadeira, muito mais se tratando de relacionar com Deus. Se eu quero que a pessoa seja leal a mim, que a pessoa seja fiel, que a pessoa seja sincera, é uma ilusão pensar que Deus vai, o Deus Todo-Poderoso não vai entender e compreender, vai enganar. Isso é o mesmo que um filho tentar enganar o pai, tentar enganar a mãe. Aliás, muito mais que Deus é conhecedor. Às vezes o pai, humanamente falando, ele se ilude, até acredita no filho. Mas Deus, ele conhece, ele sabe das intenções. Então eu estou aqui com um tema aqui, produto pirateado, produto falsificado. Tem gente que não importa de adquirir produto falsificado, mas nas suas relações ele quer relacionar com uma pessoa honesta, ele quer relacionar com uma pessoa leal. Se for para casar, ele quer casar com uma pessoa que seja honesta. Agora, quando nós pensamos nessa relação nossa com Deus Todo-Poderoso que nos criou, e aí o texto que eu li assim, ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor e as suas próprias obras faz às escuras. Dizem que quem nos vê, quem nos conhece. Então, o escritor sagrado, inspirado pelo Espírito, ele faz essa pergunta. Pode enganar o Deus feito no fundo de quintal, ou seja, que Deus que ele molda ele, feito com as mãos humanas. Mas o Deus que é Espírito, o Deus que faz chover, que faz dar sol,
o Deus que nos criou, a Ele vê todas as coisas. E nós precisamos de relacionar com Ele, como requer o Novo Testamento. Jesus, ele falou sobre isso, e eu quero ler essa escritura, até pelo fato de que eu estou aqui para compartilhar com você a palavra. E Deus está à procura de pessoas que têm esse relacionamento. Jesus, no encontro com a mulher samaritana, ela teve dúvida de onde seria o lugar ideal para adorar a Deus. Jesus falou o seguinte: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade é com sinceridade, com transparência. Não é mascarando a relação, não é tapeando, não é teatro, não é encenação. Não, nós devemos abrir o nosso coração e até mesmo dizer para Deus da nossa fragilidade, da nossa fraqueza, mas há um interesse, há um desejo de crescer nessa relação, de ser sincero, de ser fiel, de ser leal, de corresponder o seu amor para conosco. Ninguém quer, na verdade, uma relação desonesta. Deus também não quer que aqueles que o procura com desonestidade. Ele quer que os procure. Por isso assim, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. São esse tipo de pessoa. Então, se eu me aproximo de Deus, busco a Deus com essas intenções, eu estou na contramão do Deus vivo, do Deus de justiça. Eu não estou falando aqui de perfeição. Não é? Eu não estou falando aqui porque Deus, Ele também não nutriu e nem nutre essa expectativa de que nós sejamos perfeitos diante dEle. Ele não ilude, né? Até porque Ele nos fez com as limitações. Mas no mínimo que Ele espera de mim e de você, que sejamos sinceros, sejamos leais. Não é mascarando? Por isso que Jesus ele foi incisivo em dizer: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, ou seja, sinceridade. Eu e você precisamos de pensar sobre isso. Se é que eu desejo mesmo corresponder ao amor de Deus e ser aceito por Deus, porque Deus não se deixa se enganar. Há um Deus todo-poderoso que tudo vê. Podemos enganar o líder religioso, podemos enganar nossa família, podemos enganar as pessoas que estão à nossa volta, assim como um produto, né, que é pirateado. A pessoa compra lá um tênis de marca, né? Quem conhece, ele vê logo assim: isso é pirateado, isso é falso. Engana-se quem quiser, mas a mim não. Quando nós chegamos diante de Deus, Deus olha para nós e fala assim: olha, você pode enganar os outros lá, mas a mim não. E é disso que eu estou falando. Que sejamos sinceros, que sejamos pessoas que correspondam com Deus. Ele espera que eu e você sejamos pessoas sinceras. Com essas palavras eu quero orar, pedindo a Deus a sua graça, que nós possamos ser autênticos e transparentes diante dos olhos daquele que tudo vê. Pai bendito e Senhor, eu me dirijo a Ti em oração, suplicando que o Senhor nos ajude, que nós possamos reconhecer os nossos eminentes erros e falhas, e não é por isso que o Senhor vai nos rejeitar, mas quando tentamos mascarar na nossa relação, fingir com hipocrisia, o Senhor não aceita. E nós te pedimos que nos perdoa, que nos ajude a ser sincero,
Por isso, eu peço por esse telespectador que o Senhor o abençoe em Cristo Jesus, o Salvador. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa e eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.